Oi, tudo bom? Obrigado, pessoal, pela oportunidade aqui de estar falando para vocês hoje. Eu imagino que vocês já estejam vendo a tela que eu estou compartilhando. Complementando um pouquinho a apresentação da Bárbara, né? Eu sou engenheiro florestal de formação, trabalho na Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, uma ONG com 36 anos de experiência na área de conservação da natureza. Surgiu aqui em Curitiba, né? Na verdade, eu estou em Morretes, moro em Morretes hoje em dia, mas surgiu na cidade de Curitiba, aqui ao lado, e vem trabalhando pela conservação da biodiversidade, não só na Mata Atlântica, mas em diversos outros biomas, por todo esse tempo. Nós temos diversos projetos distintos em diversas áreas, desde a área de educação para a conservação da natureza, área de conservação de espécies ameaçadas de extinção. Tem um projeto super bacana com o papagaio de cara roxa, né, que estava ameaçado de extinção, e graças às ações do projeto, uma espécie conseguiu sair dessa ameaça de extinção. Conservação de áreas naturais, né, nós temos 3 reservas naturais aqui no litoral do Paraná, em Antonina e Guaraqueçaba. Projetos de desmatamento evitado, né, que é você proteger a floresta que ainda está de pé, e também projetos de restauração para trazer de volta aquela biodiversidade que se perdeu após um processo de desmatamento. Mas a iniciativa que eu quero trazer para vocês aqui hoje, e eu entendo que nós temos um público aqui bastante diversificado, de pessoas não só aqui da região sul-sudeste, mas do Brasil todo, é uma iniciativa muito bacana e que vem nos animando bastante, né, dentro das perspectivas de conservação da natureza, né, não só aqui na região, mas no país como um todo. A gente sabe as dificuldades de diversos setores, né, não vou mentir, mas da conservação da natureza, bastante em específico aí nos últimos anos, que na verdade não é somente dos últimos anos, isso já vem há muitas décadas, né, esse descaso com o nosso patrimônio natural. Então, buscam-se estratégias e formas diferentes de trabalhar e de conseguir sobrepor dificuldades e gerar resultados que sejam mais duradouros, né? Que a gente realmente consiga mudar cenários. Eu acho que isso é uma busca de qualquer causa, na verdade. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês hoje um pouco da história e do que é a Grande Reserva Mata Atlântica. Essa que vocês veem aí é a logomarca, né, da iniciativa. É uma iniciativa que é principalmente uma forma de aplicar o branding biodiversity, né? Você trazer as estratégias de marketing e design para dentro da área de conservação da natureza, conservação da biodiversidade, e realmente agregar valor e mostrar o valor de tudo isso para a sociedade como um todo. Então, para falar do que é a Grande Reserva Mata Atlântica, a gente primeiro precisa fazer uma recapitulação, né, do que é a Mata Atlântica em si. O Brasil, acho que muitos de vocês devem saber, é o país mais rico do mundo em termos de biodiversidade. Nenhum outro país do globo tem tanta riqueza natural quanto a gente tem aqui no nosso país. E a Mata Atlântica é um dos principais exemplos disso, porque é um dos 6 biomas brasileiros. Para vocês terem uma ideia, né, a maior parte dos países só tem um bioma, se muito. O Brasil ele tem 6, é um país de proporções continentais. 2 florestas tropicais, né? Então, além da floresta amazônica, a Mata Atlântica também é uma floresta tropical, e por florestas tropicais entendam também, né, floresta do Congo, floresta da Indonésia. São florestas que têm como característica chover muito, muita umidade, e uma temperatura relativamente mais quente, e essas condições de abundante água e temperaturas mais quentes geram essa diversidade absurda de espécies que nós temos em ambientes como esse, e a Mata Atlântica não é diferente. Então, a gente tem um histórico desse bioma. A gente sabe que antes sequer de qualquer um de nós estarmos aqui, essas espécies, esses ecossistemas já existiam e já ocupavam esse espaço de uma forma equilibrada entre eles, né? Ou sempre na busca desse equilíbrio. E você tinha, naquele momento, comunidades indígenas com impacto muito reduzido, com populações muito pequenas, e da colonização, né, da chegada dos europeus aqui no nosso continente. A chegada foi na Mata Atlântica. As pessoas começaram a vir para o país
por aqui, e aqui se estabeleceram, né? Então, a gente tem, até hoje em dia, a grande maioria da população do Brasil, eu tenho certeza que boa parte das pessoas que estão assistindo são residentes do bioma Mata Atlântica. 70% da população está aqui, 72% do produto interno bruto do país está aqui, então é o bioma do Brasil, inclusive, que mais produz, é o bioma mais produtivo. Só que toda essa ocupação, isso também não é segredo, né, para ninguém, fez com que essa vegetação, esses ecossistemas, né, que fazem parte da Mata Atlântica, fossem sistematicamente destruídos, substituídos por outras coisas. Então, a gente tem, segundo a SOS Mata Atlântica, né, se fala de 12,4% mais ou menos de Mata Atlântica remanescente. Só que a gente sabe que, principalmente com ambientes tão diversos, como eu comentei com vocês, né, florestas tropicais são mega diversas. Em ambientes mega diversos, você não pode achar que um parque dentro de uma cidade vai ter o mesmo valor em termos de biodiversidade que uma área dentro de uma floresta muito maior, contínua, da Serra do Mar, por exemplo, que nós temos aqui. Então, o que se considera de áreas bem preservadas, realmente o que você consegue ter, pensando num ecossistema como um quebra-cabeça, né, que tem diversas peças. Então, nesses ambientes que não perderam ainda a maioria das suas peças, que ainda tem uma fábrica, né, de água, de serviços ecossistêmicos, de polinizadores, tudo funcionando bem, a gente está falando de 7%. E depois eu entro um pouquinho no porquê que esse território da Grande Reserva ele é tão importante. E a maior parte, a fragmentação é outro problema muito grande, né? Porque o que eu comentei de parques urbanos, você não tem conectividade com outras áreas, e essa conectividade é importante para você ter espécies, por exemplo, maiores, né? Ou espécies que ocupam espaços mais amplos existindo. E outra característica da Mata Atlântica, em específico, é a diversidade dela. Ela, como alguns de vocês devem saber, se estende do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte e vai para dentro do nosso país até praticamente ali, na verdade até um pouco mais do que a divisa ali do Paraguai e da Argentina. Tem um pouco de Mata Atlântica lá em Misiones, na Argentina, no Paraguai também, um pouquinho. A grande maioria está no Brasil, é um bioma bem brasileiro, e toda essa distribuição, essa abrangência geográfica da Mata Atlântica faz com que seja um bioma que tem características muito diferentes, físicas principalmente, né? A gente está falando de latitudes que vão lá do Nordeste até o Rio Grande do Sul. A gente sabe que Maceió não tem muito a ver com Porto Alegre. E as espécies que se adaptam e vivem nesses ambientes também são mais adaptadas a ambientes um pouco mais frios, mais quentes, com maiores diferenças de temperatura, com tempos que chove mais, tempos que chove menos, mas todos eles fazem parte desse mesmo bioma, dessa mesma vegetação que é a Mata Atlântica. E aqui, gente, não sei se vocês conseguem ver bem o gráfico, tem um pouco da representação do que a gente chama de endemismo. E o endemismo é quando você tem um tipo de bicho ou planta que só vive num lugar e em nenhum outro lugar do mundo. Então, para avistar, para ver um bicho desse, um anfíbio, né, como para ver metade dos anfíbios que ocorrem na Mata Atlântica, você só pode vir para a Mata Atlântica. Você não pode ir para a Amazônia e ver o mesmo anfíbio, ou ir para o Cerrado, ou ir para outro ambiente, outro país, né? Eles só ocorrem aqui. Em aves, isso é muito mais expressivo, porque aves, boa parte delas migram, então elas ocupam territórios muito maiores. No nosso caso, aqui na Mata Atlântica, tem 15% das mais de 900 espécies, elas só são da Mata Atlântica. É o caso do papagaio de cara roxa, que eu citei agora há pouco, é o caso do bicudinho do brejo, por exemplo, que ocupa regiões muito específicas aqui, e diversas outras, né, que a gente conhece. Então, a taxa de endemismo, só a título de comparação, todo mundo já ouviu falar de Madagascar, por exemplo, né? Todo mundo já ouviu falar dos lugares pitorescos que tem espécies, nossa, que só tem nesses lugares. A Mata Atlântica é um lugar igual esse, gente. É um lugar que tem espécies pitorescas também, que só ocorrem aqui em nenhum outro lugar do mundo. Na verdade, em termos de endemismo mesmo, de ser único, né? A gente tem a Mata Atlântica nesse nível de importância em termos globais. E por outro lado, na verdade, não por outro lado, ao mesmo tempo, nós temos uma diversidade cultural na Grande Reserva, na Mata Atlântica como um todo, né, que é muito importante e até pela ocupação do nosso país e formação do nosso país, uma importância histórica também. Então, gente,
Nesse contexto de Mata Atlântica, eu comentei que só temos 7% de áreas em bom estado de conservação, bem preservadas e que são significativas mesmo para ter todas as peças do quebra-cabeça. E essa é a maior peça, é a maior de todas. Daqueles 7% que sobraram, tudo isso aqui junto, né, é uma área ali que vai do litoral norte de Santa Catarina, passa por todo o litoral do Paraná, pega a reposição da Serra do Mar aqui, e vai ali para São Paulo também, né, no Vale do Ribeira, no Lagamar. É uma peça só de 2,2 milhões de hectares, que equivale a 1/4 de tudo que sobrou em bom estado de conservação da Mata Atlântica. Então, é uma área importantíssima. Infelizmente, ela está praticamente sozinha, né, em termos globais aí de Mata Atlântica, mas ela gera uma oportunidade enorme para você, nessa região aqui, que tem 50 municípios, que é compartilhada, né, um patrimônio compartilhado por 3 estados, que passa por tipos muito diferentes de ambientes, que eu já comentei, a Mata Atlântica tem uma diversidade enorme de ambientes. Aqui você encontra diversos deles. Você está falando de baías, de ilhas oceânicas e ilhas de baía, região de mangue, restingas, regiões de montanhosas, né? Pega todos até de áreas mais baixas de montanhas, até montanhas bem altas, como é o caso do Pico Paraná, áreas de campos de altitude, áreas de floresta com araucária. Então você tem um pouquinho de boa parte das coisas que acontecem, que ocorrem na Mata Atlântica, você tem aqui nessa região, ao mesmo tempo que você tem uma área muito urbanizada, a ocupação aqui é antiguíssima. Canané é um dos primeiros povoados, se não o primeiro do Brasil, né, assim como Guaraqueçaba, assim como São Francisco do Sul. Então a gente tem uma ocupação muito antiga que coexistiu com essa biodiversidade, a natureza. E você tem, por diversos motivos, vou citar algum deles, agora a pergunta, né, por que isso aqui sobrou e o resto tudo não? É que alguns acasos aconteceram. O primeiro deles é a questão da geografia, da topografia, por assim dizer, que é a Serra do Mar. A Serra do Mar passa muito perto da costa aqui, então você não consegue ter uma ocupação, como foi em outros lugares da costa, né, e você também tem uma barreira ali, a BR-101, que passa pela nossa costa como um todo, e a gente sabe que estradas, grandes rodovias, são uma das principais ameaças pela especulação imobiliária de ambientes naturais. Passou uma estrada, tem várias fotos aéreas da Amazônia muito recentes, né? Passa uma estrada, dá 1, 2 anos, uma década, aquele ambiente já era, né? Então você tem essas condições que fizeram com que essa região aqui prevalecesse, e até os dias de hoje, ao mesmo tempo em que você tem comunidades tradicionais aqui, né? Comunidades indígenas, caiçaras, quilombolas, que trabalham e vivem em harmonia, né, com a natureza, e uma grande malha de áreas protegidas que foram criadas muito para conseguir, já há 30, 40 anos atrás, identificando essa área como uma área importante para a conservação da natureza, começaram a se criar diversos parques, reservas, estações ecológicas. Então você tem hoje em dia mais de 30% da área aqui em áreas de proteção integral, que são os parques, as reservas, como eu comentei, e mais 60% em uso sustentável, que são as reservas extrativistas, as APAs, né, as áreas de especial interesse turístico. É uma área que está legalmente protegida, então ela não vai deixar de estar protegida. O que a gente precisa fazer é, de fato, procurar opções e alternativas para você gerar riqueza com base nessas riquezas que nós temos e que restaram aqui, naturais, culturais e históricas. Então, eu comentei rapidamente sobre isso também. É o maior contínuo de Mata Atlântica do mundo. Todas essas fotos que vocês estão vendo são nessa região aqui da Grande Reserva Mata Atlântica. Aqui está desatualizado, né? São 50 municípios, englobou uma área a mais ali em Santa Catarina. É uma região, pessoal, e se a gente estiver falando, e eu quero estimular vocês também a entenderem que a gente não tem só coisas lindas e que valem a pena ser visitadas em outros lugares do mundo ou em lugares mais inacessíveis aqui no Brasil, como Pantanal e Amazônia, que são muito importantes também, que valem a pena ser visitados, mas a gente deve também olhar para o bioma onde nós vivemos, que nós pouquíssimo conhecemos, eu sei disso, boa parte das pessoas que vivem na Mata Atlântica a vida inteira não conhecem o que é essa diversidade. E eu quero estimular as pessoas para que vocês saibam que isso aqui existe, vale a pena ser visitado, e agora, principalmente, que ninguém vai querer brasileiro em outros lugares do mundo por algum tempo, até passada essa pandemia, a gente tem essa oportunidade de olhar um pouquinho para dentro do nosso próprio país e conhecer coisas que a gente não conhecia ainda, né, que fazem parte da nossa história. E nessa região aqui, a visitação é muito acessível para o mundo inteiro, na verdade. A gente tem o Aeroporto Internacional de Afonso Pena, em Curitiba,
o Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui ao lado. Em pouquíssimos lugares do mundo, especialmente se a gente fala de floresta tropical, você consegue chegar no aeroporto internacional, pegar um carro em 1 hora, 2 horas no máximo, está imerso dentro de uma floresta tropical, às vezes havendo uma população de alguma espécie da fauna dentro de uma comunidade tradicional. Isso não existe, gente. Isso só tem aqui. No tempo, a gente tem, como eu comentei, essa acessibilidade e infraestrutura já instalada. A região como um todo já trabalha, de alguma forma, o turismo em maior ou menor escala. Nós temos já parques ecológicos, temos pousadas, temos restaurantes, temos guias locais, temos serviços de transporte, tem tudo, na verdade. A região está super bem preparada. E algo que eu queria compartilhar com vocês, e que é bem importante, e por que isso aqui... Isso é um pouquinho do porquê isso não foi trabalhado antes, né? Isso surge, às vezes, como pergunta. E a gente tem um novo conceito, uma nova forma de falar sobre a conservação da natureza que é mais eficiente e que, até, não sei se vocês estão me vendo aqui, tem um livro, esse livro está disponível, gente, em versão digital, no site da Grande Reserva Mata Atlântica, no site da SPVS. É um livro bem interessante, né, e que trata disso, né, da produção de natureza. E o que é isso? É entender que você proteger áreas como essa de Mata Atlântica é um tipo de produção, como qualquer outra, como uma monocultura, como uma indústria super poluente, como uma cidade, né, que existe. Você tem as áreas naturais produzindo uma série de bens também, e precisando de investimentos, né? Não é um negócio tipo, deixa lá que a gente vai ter a água, deixa lá que os polinizadores vão vir. Não, as áreas precisam ser bem cuidadas e bem geridas, né? E ter pessoas cuidando delas. Precisa de um pessoal, precisa de recursos humanos, precisa de investimento, de infraestrutura, e é importante que as pessoas entendam isso. Isso é clássico com relação, por exemplo, aos nossos parques, né, que existem muitos, pouquíssimos bem instalados e que conseguem ser bem geridos pela falta de recurso, por um não entendimento do que é esse modelo produtivo. Então, vou explicar bem rapidinho para vocês. A partir do momento que vocês têm áreas como, que nós temos, né, áreas como a Grande Reserva Mata Atlântica, ou como grandes áreas protegidas, grandes parques, isso pode ser, não é daqui, isso pode ser em qualquer lugar do mundo, né? Você tem esses ambientes naturais, preservados por lei, ou de alguma forma mantidos. Você tem a possibilidade de apresentar um espetáculo. E esse espetáculo, o que é? São os ecossistemas nativos, são as paisagens exuberantes, né, de tirar o fôlego, é a vida selvagem, abundante, é você conseguir ver revoadas de animais, de espécies nativas, é você conseguir avistar uma grande espécie de mamífero, é você conseguir visitar uma comunidade local, interagir com os seus costumes. Então, tudo isso, gente, de alguma forma, é um produto. É um produto, inclusive, com alto valor agregado e em alta demanda, né? Então, tem muitas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que querem. Agora, na pandemia, é um caso clássico, né, de você ter as pessoas, assim, que o primeiro sinal ano passado que as coisas iam abrir, todo mundo foi correndo para os parques, correndo subir montanha, correndo para a praia, todo mundo foi morar para a praia. E você tem isso porque é biológico, porque a gente é assim, o ser humano é um animal como qualquer outro, e nós, como parte da cadeia, né, de seres vivos, a gente passou 99,99% da nossa existência nesse planeta em contato direto e intensivo com ambientes naturais. E não é normal a gente se trancar dentro de cidade, dentro de apartamento e achar que o nosso psicológico vai estar legal e que vai estar tudo certo. Não vai estar tudo certo. A gente vai começar a sentir que precisa pegar um ar, precisa dar uma caminhada, precisa ir mais. Isso é saúde, querendo ou não. E isso é um pouquinho para comentar sobre esses produtos, né, que existem nesse tipo de região bem protegida. E esses produtos, eles podem ser explorados de forma não predatória, e daí a importância da gente saber organizar essa abordagem que é feita e gerir bem. Para isso são os investimentos, para você ter infraestrutura adequada, para você ter o controle de como que as pessoas vão até as comunidades, por exemplo, como que as pessoas visitam, fazem uma trilha, né? Então, aqui na Grande Reserva especificamente, a gente tem o ecoturismo como uma grande âncora desse mercado. Mas não é só isso, a gente tem espaços gigantescos para inovação. O evento em si aqui, né, que a gente fala muito sobre a produção de alimentos também de forma sustentável, em sistemas agroflorestais, alimentos orgânicos, esses alimentos que trabalham em conjunto e de mãos dadas com a natureza. A gente tem diversos exemplos aqui no território de bons casos de pessoas que promovem a agricultura, inclusive de produtos nativos, e produtos nativos que têm alto valor agregado, né? O que a gente consome que é da Mata Atlântica?
que tem no mercado que você possa comprar. Nada, e você está falando de um dos biomas mais diversos do mundo, com uma infinidade de frutas e outras punks, por exemplo, que você pode consumir e que ainda não são exploradas. Aí eu dou um adendo para o Instituto Auá, de São Paulo, que vem com o Empório Mata Atlântica, com o Ecomercado, promovendo essa mudança de cultura mesmo, né, com restaurantes, com consumidores e produtores, principalmente. E esse mercado, a parte interessante dessa economia restaurativa e desse modelo de desenvolvimento, esse é o pulo do gato, que ele beneficia principalmente as comunidades locais. Ele não é um tipo de desenvolvimento que você vai instalar uma mega indústria, uma monocultura que vai beneficiar o dono em detrimento de um monte de gente que vai ou ficar sem emprego ou ficar com subemprego. Quando você trabalha com turismo, produção de alimentos de forma sustentável e toda essa inovação, por exemplo, você está trabalhando com uma capilaridade muito maior. Esse recurso também não vai ser exorbitante que vai vir, mas vai ser um recurso que vai ser bem distribuído pela sociedade e que vai promover, aí sim, o desenvolvimento local com base na melhoria de qualidade de vida. E a gente sabe, ainda mais vivendo aqui na região, que o que as pessoas mais querem é a oportunidade, ter essa forma de continuar nas suas casas, com as suas famílias, com seus amigos e usufruindo do ambiente, que é muito mais saudável morar numa região dessa do que numa grande cidade. E, por sua vez, a comunidade passa a ser uma sentinela, passa a ser o principal cuidador desse ambiente natural, da grande reserva, por exemplo, porque, olhando para o próprio bolso, todo mundo sabe que ninguém quer vir para um lugar que esteja sujo, mal cuidado, que as pessoas sejam mal educadas, que tenha gente estragando o teu ambiente. Todo mundo vai cuidar para que o lugar esteja limpo, bem cuidado, com uma infraestrutura boa e que coisas ruins não estejam acontecendo. Assim, fechando o ciclo de produção de natureza, a Grande Reserva é uma grande iniciativa de implementação desse tipo de desenvolvimento aqui entre os estados de Paraná, São Paulo e Santa Catarina, mas o Brasil é o país do mundo com maior potencial para aplicar isso em grande escala em qualquer lugar que você ainda tenha suas características originais. Eu me alonguei um pouquinho mais nisso porque é o ponto mais importante da apresentação. Agora eu entro numa parte mais leve, que é contar um pouco para vocês, para quem não conhece, nunca esteve aqui, um pouco do que nós temos aqui a oferecer. Quais são esses produtos em alta demanda que a gente oferece e que eu convido a todos para virem visitar. Em termos de atrativos naturais, eu já citei a ampla malha de unidades de conservação, né, de áreas protegidas que nós temos aqui. Então, São Paulo é um excelente exemplo. A Fundação Florestal faz uma gestão exemplar dos seus parques estaduais, principalmente, das suas reservas de desenvolvimento sustentável, estações ecológicas. Nós temos Petar, Carlos Botelho, Intervales, Ilha do Cardoso, o Mosaico da Jureia, várias áreas muito legais, prontas para serem visitadas. O próprio Legado das Águas, né, aí pertinho da cidade de São Paulo, também é um lugar super bacana e bem estruturado. Aqui no Paraná não é diferente, temos áreas federais e estaduais de conservação, a Ilha do Mel, o Salto Morato, a própria SPVS tem suas reservas aqui, e Santa Catarina também. Paisagens de tirar o fôlego, eu já citei os tipos de paisagem que a gente consegue encontrar por aqui, então você consegue sair de um aeroporto internacional e passar por Floresta Araucária, área de montanhas, no topo das montanhas, passar por toda essa encosta, chegar na planície litorânea, passar pelas baías, pelas ilhas, chegar na praia em pouquíssimas horas. Não sei onde no mundo você consegue fazer isso. O clima. Aí vem uma questão, tá chovendo aqui torrencialmente hoje, nos últimos dias. Chove, gente, é uma rainforest, uma floresta tropical. A floresta tropical está aliada com a chuva desde a sua concepção, faz parte do bioma, então não é um empecilho a visitação, é só parte da característica. Para muita gente que mora em lugares que não chove ou com problema hídrico, isso é uma bênção, né? Então, é muito importante que as pessoas que vêm para cá entendam também que esses ciclos fazem parte do sistema. Uma grande diversidade de espécies da fauna e da flora, muitas delas podem ser visitadas. Um passeio de barco pela Bahia, você vê essa ave vermelha aqui, que é o guará, que há muito tempo só ocorria na parte mais ao norte do país, nordeste e norte, e hoje em dia já ocorre novamente aqui no mosaico, na grande reserva Mata Atlântica, uma espécie que voltou para cá, o papagaio de cara roxa, os biguás. No Parque Estadual de Carlos Botelho, em São Paulo, para quem não sabe, você consegue agendar uma visita para ver o macaco muriqui, que não tem foto aqui, mas é o maior primata das Américas, as pessoas podem marcar para ver esse animal ali, e diversas outras espécies.
Temos atrativos culturais, eu citei para vocês, né? Nós temos o território caiçara passa pela Grande Reserva Mata Atlântica, se estende além ainda. E a cultura caiçara é essa mistura, né, de todos os povos originários aqui do nosso Brasil. Então nós temos os europeus, os africanos, os indígenas, né? E hoje em dia a cultura caiçara traz essa herança do contato com a natureza nas regiões costeiras, sua forma de vida, o fandango caiçara, a forma de pescar, de fazer suas canoas, toda essa rica, né, cultura que também você consegue visitar se você vier para essa região litorânea, for para Cananéia, Paranaguá, Guaraqueçaba, você consegue várias outras, na verdade todas as cidades costeiras aqui tem muitas comunidades que recebem pessoas, principalmente com o turismo de base. De uma forma, comunidades indígenas são diversas, principalmente guaranis aqui na região. A única terra indígena hoje em dia que passou por todo o processo de tramitação é da Ilha da Cotinga, né, que fica no município de Paranaguá, aqui no Paraná, também recebe visitantes. E nós temos também colônias, né, colônias de diversas origens aqui no Brasil. Essa é a colônia japonesa aqui no Cacatu, em Antonina, mas nós temos colônias japonesas também em São Paulo, nós temos uma cultura germânica muito forte em Santa Catarina, italiana muito forte também em toda essa região, e de diversas outras expressões culturais. Deixa eu ver aqui. Bom, desculpa, acabou não aparecendo aqui, ficou fora, mas nós temos comunidades quilombolas, muito importante citar que a maior concentração de comunidades quilombolas em toda a parte sul do país, e no estado de São Paulo também, está dentro da Grande Reserva Mata Atlântica, no Vale do Ribeira. Eu aproveito para convidar vocês a conhecer assistir, na verdade, nós temos uma série de vídeos chamada Histórias da Grande Reserva Mata Atlântica, e essa semana, na verdade, amanhã estreia o nosso episódio sobre as comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, e está maravilhoso, vale super a pena assistir. É um lugar muito rico, onde se aprende muito e com pessoas incríveis, com lideranças maravilhosas aí dessas comunidades nessa região. Bom, a gastronomia, a gente tem todas essas influências de todas essas culturas que a gente citou, né, e que trazem muito a questão dos frutos do mar também, uma herança dos tropeiros, das comunidades indígenas, gastronomia também vindo dessas expressões africanas aqui na nossa região, e a produção de alimentos que eu citei agora há pouco, com uma força muito grande desses empreendedores aí que estão colados na Mata Atlântica e que produzem muitos alimentos de excelente qualidade por todo esse território. Entre os atrativos históricos que nós temos, sambaquis já muito antigos, algumas ruínas aí com uma floresta inteira crescendo em cima deles, como sambaquis, como algumas estruturas aí de alguns séculos atrás. Temos as cidades históricas, várias delas tombadas pelo IFAM, né, São Francisco do Sul, Paranaguá, Antonina, Morretes, Guaraqueçaba, Cananéia, Iguape, Peruíbe, diversas outras, né, históricos também, como o Caminho do Piabiru, como o Caminho do Itupava, né, a Serra Dona Francisca, que nós temos aqui do lado, enfim, vários caminhos que podem ser trilhados, podem ser feitos de carro, né, de bike, e diversas atividades na natureza, entre esportes aquáticos, né, facilmente as pessoas que vêm para essa região aqui podem encontrar lugar para fazer caiaque, rafting, boia cross, banho de rio, né, ir até cachoeiras, que são milhares nesse território como um todo. São várias baías, né, a gente está falando de Baía Babitonga, Baía de Guaratuba, Baía de Paranaguá, e a região de Lagunar, ali de Cananéia, né. E também diversas praias, ou mais badaladas, né, como é o caso de São Francisco do Sul, das praias do sul do Paraná, ou praias desertas, como é o caso de Superagui, como é o caso de boa parte da Ilha do Cardoso. Nós temos também o berço do montanhismo no país, nessa região, começou no Pico Marumbi, no estado do Paraná, há quem diga que não, mas sim, e então a gente tem essa cultura muito forte aqui, grupos que fazem montanhismo há muito tempo nessa região, com várias trilhas, já bem estruturadas e boa infraestrutura para os visitantes. A observação de fauna que eu já citei, mas que são diversas as espécies, o macaco muriqui agora eu mostro para vocês aqui. O birdwatching é uma atividade que só cresce mundo afora, né, só se destaca, e que tem um potencial muito grande nessa região, porque a Mata Atlântica ela é assim, ela tem uma floresta muito densa e muito montanhosa, então é muito mais fácil você avistar aves do que você ver mamíferos, por exemplo.
e travessias, principalmente de 4x4, ou bike, né, que é super disseminado por aqui, e uma infraestrutura muito boa para lazer e descanso entre pousadas, chalés, campings, em todo o território, sem exceção. E agora, só para finalizar, gente, eu comento um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo, de onde que surgiu isso e como isso funciona, né? Eu apresentei quase um portfólio aqui do que é a Grande Reserva. A iniciativa, ela surgiu, a ideia de se falar desse território como uma coisa só, para unir as pessoas e para chamar as pessoas para trabalhar em conjunto. Talvez eu responda algumas das perguntas aqui agora também. A ideia surgiu em junho de 2017, com a inspiração de alguns profissionais que trabalharam em outras regiões do mundo, inclusive o autor desse livro de produção de natureza que eu citei agora há pouco, eles estiveram por aqui. Perguntaram para a gente por que vocês que trabalham em conservação da natureza aqui há décadas reclamam tanto, se vocês têm uma riqueza enorme para cuidar, vocês deviam estar falando a Deus e o mundo que essa área aqui é super valiosa e que vale a pena ser cuidada porque é uma oportunidade. A gente falou, é verdade. E a gente começou a criar e levar a questão da comunicação, como essa apresentação aqui, por exemplo, né, bastante bonita, com belas fotos, mas também outros materiais que a gente vem produzindo, como folders, tem uma série de folders já, todos eles estão disponíveis no nosso website, na aba de documentos, foram produzidos não só por nós, mas pelas pessoas que moram nessa região, que todas, não todo mundo, mas os grupos interessados contribuíram, né, com uma narrativa, com a criação dos mapas. Tem nossas redes sociais, já deixo a dica aí para o pessoal seguir a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, onde sai também a nossa série de vídeos. Temos um website já com uma página de vendas, com alguns produtos associados à iniciativa, né, eu já entro nisso. E nós temos a rede de portais, que basicamente é uma rede de apoiadores da iniciativa no território. É uma rede horizontal, onde todas as pessoas da sociedade são convidadas a participar e podem ser pessoas da região ou apoiadores de fora. Nós temos desde pescadores artesanais, pessoas da comunidade, até empresários médios, empresários maiores, grandes empresários, né? Pessoas das prefeituras, das instâncias de governança do turismo e pessoas do governo, dos governos estaduais, respectivamente. É uma rede que vem crescendo bastante. Começou final de 2018 com 6 pessoas, de forma espontânea. Foram alguns empresários que falaram, eu gostei dessa história de Grande Reserva, a gente quer fazer alguma coisa. E hoje em dia só no Paraná tem 140 pessoas, em São Paulo mais 40, em Santa Catarina mais 20, e só cresce esse grupo de pessoas que querem participar das discussões, querem fazer parte da iniciativa. E para fazer parte, os próprios empresários sugeriram a criação de uma carta de princípios. O que é isso? A carta de princípios não tem o objetivo de segregar pessoas ou de excluir setores da sociedade. Na verdade, não. Ela tem o objetivo de traçar uma meta, um objetivo em comum. E o objetivo da Grande Reserva é de você realmente ter nessa região um modelo de desenvolvimento que seja de fato sustentável, você ter pessoas comprometidas que cumpram a legislação, que entendam que a biodiversidade é importante, merece ser protegida, que a cultura local deve ser valorizada e disseminada, que o patrimônio histórico é algo valioso também, que deve ser cuidado. São coisas muito básicas, mas que realmente traçam uma régua muito importante, né, entre as pessoas que fazem parte desse movimento, que estão na mesma página, né, por assim dizer, e que assim a gente começa um movimento de trabalho em conjunto. Um desses exemplos é a criação de centros de informação. Esses não são aqui, mas a gente acabou de inaugurar, e para quem não conhece, tem um lugar maravilhoso que chama Ecoa Parque, aqui em Morretes, que é um parque natural de Mata Atlântica com instalações artísticas, onde você pode fazer diversas oficinas, pode andar de balão, você pode fazer arvorismo, né? Para quem não conhece, fica super o convite aqui. E a iniciativa privada, vendo que às vezes a coisa pela iniciativa pública, né, às vezes demora para acontecer, um município, por exemplo, instalar um centro de informações, tem muita burocracia. A iniciativa privada, sabendo que os dois fazem parte da rede, falou, não, deixa comigo, eu instalo aqui na minha infraestrutura um centro de informações para a Grande Reserva Mata Atlântica, e assim eu divulgo não só os meus pares aqui no município, mas pessoas de outros municípios, de outros estados, e a gente vem trabalhando dessa forma. Hoje são 18 empreendimentos que se voluntariaram aí para ser centro de informações. E esse engajamento, esse trabalho em conjunto que é muito importante. Então, a SPVS, ela não é dona da Grande Reserva Mata Atlântica e ninguém é. O povo, os visitantes, as pessoas que vivem aqui são os donos da Grande Reserva. E cada empresário, pessoa e membro pode usufruir dessa marca, que é internacional, né, da forma que bem entender e da forma que for melhor para ele. Né? Se o empresário entender que para ele
é melhor associar a marca dele a essa marca grande, porque vai dar mais visibilidade, excelente. Se a SPVS entender que vai facilitar você tratar esse território como um todo para você atrair recursos para proteger melhor a fauna, as áreas, para restaurar mais áreas, a gente também vai se linkar, né, com essa grande marca. Então, a gente tem essa parceria com diversos setores aí como algo essencial para que tudo isso aconteça. E a mensagem final, eu passei 6 minutos exatamente no meu tempo, mas o que eu queria compartilhar com vocês é que a Grande Reserva Mata Atlântica tem todo o potencial e está caminhando para ser o próximo grande destino de natureza, não só do Brasil, mas do mundo. E que, para nós brasileiros, isso daí essa região toda é um patrimônio que deve ser valorizado por todos nós e conhecido. Então, fica a chamada aí, gente, para vocês virem aqui para a região. Se quiserem saber como, entrem no nosso site, vejam nossa página de vendas, sigam a gente nas redes sociais. A gente está lançando agora a 3ª temporada de Histórias da Grande Reserva Mata Atlântica, que são experiências contadas por pessoas que vivem aqui, que dedicaram sua vida nessa região. Estamos no indo para o 25º episódio agora, que são as comunidades quilombolas, e nós já estamos no canal Travel Box Brasil com a 1ª temporada e tentando, né, cada vez mais disseminar essas histórias que são muito inspiradoras de pessoas que realmente fazem a diferença, pessoas comuns e que fazem a diferença e que compartilham uma coisa em comum, que é a Grande Reserva. Então, eu agradeço aqui, gente, pelo espaço. Eu paro meu compartilhamento agora. A gente tem algumas perguntinhas para você, Ricardo. Primeiro, o Cláudio perguntou o que ele, como cidadão, pode fazer para aumentar e para desenvolver mais a conscientização desses espaços. Bom, Cláudia, a gente depende muito também de onde você está, onde você vive, mas vir para cá e visitar essa região, sei que agora não é o momento mais oportuno, que a gente está numa 3ª onda aí de coronavírus, mas colocar na sua agenda, que é uma região bacana de ser visitada e que tem muita coisa legal para vir fazer aqui, já é um grande passo. Vir conhecer, depois comentar com as pessoas, postar nas suas próprias redes sociais que você esteve aqui e que foi legal, né, algo que ajuda bastante. As redes sociais estão aí para isso, ainda mais agora que a gente não está podendo sair de casa, a gente vive compartilhando coisas bacanas, mensagens inspiradoras e coisas para, não só para inspirar, mas para informar também, muitas informações legais. Então, sempre tá de olho, acompanhar a gente nas redes sociais e ajudar a divulgar, sempre é bacana. E eu diria que dentro da sua própria comunidade, já que se você não é uma pessoa que vive aqui por perto, mas entrar lá no site, dá só uma olhadinha, as primeiras páginas só que falam do conceito de produção, é um livro grande, mas é só até a página 70, mais ou menos, onde a gente realmente entra na questão do que é a produção de natureza, e que é um conceito que o Brasil inteiro pode se beneficiar tanto, assim, e mudar realmente a história, os rumos que o nosso país está arrumando, que isso vale a pena, e entender dentro da sua própria comunidade como que dá para aplicar isso aqui, porque dá para aplicar em qualquer lugar que você ainda tenha pelo menos um pouquinho aí das suas características originais aí, de ambientes e de comunidades. Legal. A Thaís também perguntou como que os povos nativos e os moradores dessas regiões veem as pessoas que vêm de fora, como que eles entendem essas pessoas e vêm. Então, isso vai depender muito da comunidade, sabe, Thaís? Você vai ter, e depende muito de onde essa comunidade está. Algumas comunidades são mais recentes, né? Comunidades indígenas tendem a migrar bastante, a cultura guarani tem muito disso, e você tem comunidades que já estão estabelecidas há centenas de anos, como é o caso das comunidades quilombolas ou das comunidades caiçaras no litoral. Existem diversas, e elas deixam bem claro se elas aceitam receber pessoas, e se elas gostam desse tipo de atividade. Tem comunidades que não trabalham no turismo, vão trabalhar com a pesca, com a agricultura, mas não se sentem muito à vontade com visitantes. Diversas outras, sim, e tem isso como uma grande fonte de renda, por isso é, inclusive, importante visitar essas comunidades. Eu entendo que, por ser parte da nossa formação como país, nós, como cidadãos brasileiros, precisamos, de alguma forma, conhecer um pouco melhor essas culturas, seja por ler um pouquinho sobre isso, se informar, ou, principalmente, por imergir nisso, né? Por passar um tempo dentro desse ambiente e conhecer um pouco a forma de pensar. Eu falo por experiência pessoal. Eu não conhecia as comunidades indígenas. Eu fui até a Ilha da Cotinga fazer o episódio que saiu faz 2 semanas sobre a Ilha da Cotinga, comunidade Guarani. Eu aprendi muita coisa pela forma de enxergar o mundo dessas comunidades e pela aula que eles dão
sobre como a cultura guarani, de fato, entende a sociedade e o quão engraçado é a forma que a gente vê, de forma ocidental, o mundo, assim, sabe? É uma coisa completamente absurda. E, da mesma forma, essa conexão com a terra, com a família, com a sua comunidade, das comunidades quilombolas é incrível, e vocês vão ver, quem quiser, tiver curiosidade, o vídeo agora que sai amanhã, está muito rico e com essa realmente força, né, sendo demonstrado, eu acho que de forma muito consistente ali no vídeo, e as comunidades caiçaras também, o próprio ritmo da vida, né, das comunidades caiçaras completamente conectado com a natureza, com os dias chuvosos, ou com os dias de sol, com dias de tempestade, ou com a época certa para se fazer a colheita, e a gente que está morando em cidade grande há muito tempo, a gente esquece, né, que o mundo é assim, né? O mundo não é do jeito que o ritmo que a cidade grande fala. Isso é uma ilusão completa e que só mata a gente. Então, se a gente não quer dizer que não seja para morar em cidade, todo mundo tem que voltar para o mato. Não façam isso, pelo amor de Deus. É a pior coisa que pode acontecer para o mato. Mas valorizar o mato e poder visitar essas áreas de vez em quando e equilibrar isso na sua vida, isso sim é algo que a gente precisa entender que é necessário, principalmente do ponto de vista de saúde, né? Mais do que qualquer coisa. Para finalizar, Ricardo, a Fer Vegana perguntou como que faz para ver os macaquinhos. E daí, se você quiser acrescentar mais alguma coisa para a gente finalizar. Ok. Bom, Fer Vegana, para ver os macaquinhos, tem um momento merchan aqui agora. Infelizmente, não é a gente tem só empreendimentos do estado do Paraná hoje no nosso site, que está aumentando esse radar agora, e as coisas estão avançando, não tem nada consolidado 100% na Grande Reserva, é um processo de criação e que vai alguns anos até se tornar realmente algo plenamente consolidado e reconhecido internacionalmente como tal, mas a gente sabe que está no caminho certo, afinal de contas são 2 anos já e tanta coisa já aconteceu. Mas no estado de São Paulo você deve pesquisar pelo Monkey Safari Tour, T-U-R. Então é bem autoexplicativo, né? Monkey Safari em inglês, acho que não sei se dá para comentar ou responder num comentário. Eles têm uma página no Facebook, se eu não me engano, com o contato do Édipo e do Michel. Eles estão lá no Parque Estadual de Carlos Botelho, né? Eles são moradores da comunidade logo ao lado, e é basicamente agendar um dia com eles, ver um dia que vai fazer um tempo bom, porque não dá para ir na chuva também. Tem a questão de quantas pessoas podem ir, tem limite máximo, para não... Porque tudo é com pesquisadores juntos, isso não é feito de forma arbitrária. As pessoas... Eles próprios fizeram uma pesquisa de como fazer esse tipo de atividade com os animais, então tem toda uma regra que deve ser seguida, e só um pouco de detalhe de como funciona, é bem bacana, né? Então o Édipo e o Michel, eles vão um dia antes, encontram os macacos na floresta, acompanham os macacos até eles dormirem, eles dormem num conjunto de árvores específico, marcam com GPS, depois voltam para a base do parque, mais ou menos umas 4h30, 5 horas da manhã, encontram os visitantes lá na base e vão a pé à noite, no meio da floresta, que é uma experiência bem curiosa também, até onde os macacos dormiram. E, então eles sabem que os macacos vão estar ali, não se mexem durante a noite, e amanhece, você vê aquelas bolinhas de pelo em cima do galho, e aos poucos vão se despertando. O muriqui, ele tem 1,20 m de altura, o tamanho de uma criança, e eles são muito amorosos, e eles gostam de interagir uns com os outros, assim, de se acordar, de brincar, e de manhã cedo ainda mais, né? Então, é uma experiência incrível, assim, são algumas horas que a gente não pode passar muito tempo com os bichos também, para não perturbar eles muito, mas é uma experiência incrível também, vale super a pena ser visitado. E ali do lado, tem o pessoal da RPPN Trápaga, né, do Instituto Manacá, quem tiver curiosidade dá para entrar no site também, que está fazendo uma observação de antas, que as antas estão aparecendo lá com alguma frequência, então as pessoas podem ir lá visitar, assim como no Legado das Águas, que também é um lugar com não é tão certeiro assim as antas, mas tem uma probabilidade muito grande, inclusive o Gasparzinho, que é uma anta albina, né, que ocorre lá. Agora, se não me engano, são 2 que descobriram, mas que tem nessa região, isso dando dicas de São Paulo, aí, sabendo que é o nosso principal público. Bom, não tendo mais perguntas, Bárbara, acho que é isso? Não temos mais perguntas. Tá, se quiser acrescentar mais alguma coisa, pode falar. Tá, ok. Então, eu queria agradecer, pessoal, pela oportunidade, parabenizar pelo evento, pela organização, muito bacana, né? Eu não consegui acompanhar muitas das palestras, mas eu ouvi dizer que estão com conteúdos muito ricos aqui. Espero que o meu conteúdo e a Grande Reserva Mata Atlântica tenha colaborado para
deixar esse evento ainda mais especial. Eu convido vocês para acompanhar a Grande Reserva nas suas páginas oficiais. É sempre bom ter novas pessoas acompanhando, seguindo, compartilhando aquilo que a gente produz e apoiando, né? Porque temos um grupo muito grande aqui de empresários e pessoas que vivem aqui na região e que ficam muito contentes, né? Quando a gente tem pessoas vindo para cá e pessoas falando bem e curtindo aí coisas que acontecem legais aqui em toda a região. Então, novamente agradeço, Matheus e Bárbara, que estão aqui nos bastidores, né, ajudando a divulgação. E qualquer coisa eu estou à disposição aí, gente, para novas perguntas e novos convites.